Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar o podcast A Caça a Talentos. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar um novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar de transição de carreira, de mudança de rota, de plano B. Você tem um plano B? Será que você que está trabalhando, você que está buscando um novo trabalho, você tem um plano B? Caso tudo dê errado ou caso você decida fazer outra coisa? E por isso eu trago a especialista Vanessa Brolo, que é uma pessoa que há muitos anos estuda essa temática e é autora do blog Partiu Plano B. Vanessa, gratidão por você estar aqui. Sei que sua agenda aí, TV, blog, né? Você faz bastante coisa. Faço, Thaís, mas é um prazer estar aqui, uma honra, né? E ser convidada para o seu podcast. Ai, que bom. Ô, Vanessa, e além do Partiu Plano B, você também tem um trabalho já de longa data com a TV, né? Isso, exatamente. Aliás, a inspiração para falar sobre Plano B surgiu do trabalho em TV, né? Fui repórter muitos anos, hoje eu sou editora. Jornalista também, acabei esquecendo de falar que você é jornalista. Sim. E como jornalista, como repórter, teve uma época que eu entrevistei muitos empreendedores para uma série que estava tendo na TV. E comecei a achar curioso. Nossa, que pessoal insistente, né? O pessoal que tem um brilho no olho diferente. E comecei a gostar muito do tema, né? E quando tive a oportunidade, criei realmente um blog para contar essas histórias, Thaís, que servem, eu percebo hoje, o blog já vai fazer 8 anos, que realmente servem de inspiração para outras pessoas, que ouvir boas histórias é muito bom. Sim. Né? E mesmo, mas não só assim, as pessoas falam, parece que tudo dá sempre certo. Não. São histórias reais mesmo. As pessoas brincam comigo dizendo assim, que tem o plano B. Não, já estou no plano C, F, G. E eu digo que existem todas as letras do alfabeto. O plano B é só o começo para uma mudança, né? E você estava comentando comigo de um médico que fez uma transição de carreira, desistiu da medicina. Então, gente, são muitas histórias e surpreendentes às vezes, né? Essa já tem alguns anos e realmente me surpreendeu, porque a gente fala assim, uma mudança de carreira. Mas a medicina é um curso difícil, né? Não é um curso de 2 anos, é uma profissão difícil, é difícil passar em medicina e depois se formar. E esse médico, ele mesmo me procurou para contar a história, que ele era cardiologista, é cirurgião cardíaco. Nossa, então é ainda uma área assim mais que específica. requer mais especialidade, Exatamente. residência. E ele falou que ele queria algo mais. E ele queria estudar direito. Então, ele, atuando como médico, ele voltou para a universidade, se formou em direito. Diz que muito complicado. Você imagina manter uma profissão como o médico cardiologista e estudando direito. E depois ainda ficou mais um tempo com os pacientes. E hoje é um feliz advogado. Nossa, ele deixou a medicina Deixou mesmo. a medicina. A história é essa. Ele deixou a medicina para fazer direito, para ser advogado. E eu, na época que eu entrevistei, ele estava com 50 anos. Eu falei, e você agora está feliz? Ele falou, neste momento sim, mas eu não sei se daqui a pouco eu posso querer mudar. Então, é impressionante essas pessoas que têm também, porque muita gente se acomoda, né, Thaís? É natural, se você está numa... talvez não seja nem acomodar. A pessoa, ok, ela conquistou o que ela queria. Mas tem gente que tem essa ânsia, às vezes, de querer algo mais da vida. E eu admiro muito essas pessoas. Pela coragem, porque não é uma decisão fácil, né? Sim. E hoje, o que é importante de se ter, assim, para fazer uma boa transição de carreira? Então, de todas as histórias que você ouve. Porque é desafiante você começar de novo. Às vezes, a pessoa não tem ali um investimento guardado para ficar um tempo nessa transição, precisa, né, da remuneração ainda. O que fazer? Quais são os primeiros passos, assim? As principais dicas das pessoas que eu entrevisto são as seguintes. Tem uma advogada também que eu entrevistei e ela... conta desse caso também. É uma advogada que ela deixou a profissão, ela era advogada, se formou muito jovem, foi contratada num escritório, depois se tornou sócia, estava ótima. Mas ela estava super estressada, acima do peso, se sentindo mal, entrou em depressão. E ela saiu porque ela queria ser maquiadora. Maquiadora. Então, completamente diferente, né? E depois dessa transição, daí hoje ela tem vários clientes, ela está feliz como maquiadora. Ela disse que talvez ela tivesse que esperar um pouco mais
para mudar, ela tivesse guardado mais dinheiro. Só que no momento que a pessoa quer mudar, no caso dela era uma questão de saúde, não vê nada. Então você me perguntou o que precisa, né? O mínimo de planejamento, Thaís. Não dá simplesmente para chutar o balde. Muitas pessoas falam assim: ai, eu odeio meu trabalho, eu odeio meu chefe, eu odeio. Tá, respira e faça uma reflexão. É muito da questão de autoconhecimento. Odeia por quê? Odeia o trabalho, odeia a profissão, odeia a empresa que você está, odeia até que ponto? Tudo bem, você odeia, mas você tem conta para pagar no final do mês. Então, será que você não pode, enquanto está empregada, mesmo infeliz, fazer um curso preparatório para uma nova área? Do que você gosta de fazer? Porque não tem como simplesmente chutar o balde, Thaís, e falar, pronto. Pronto o quê? Pronto, né? E daí? Tá, então se você tem uma área de interesse, por exemplo, essa moça, ela gostava de maquiagem. Né? Então, enquanto ela estava empregada, ela poderia ter feito mais cursos. Uma outra que é uma engenheira mecânica, que coincidentemente daí foi para a área da beleza. Essa engenheira mecânica se planejou mais. Ela estava no trabalho, enquanto ela estava empregada, ela fez diversos cursos. Ela fez curso de unha, ela fez curso de cabeleireiro, ela fez curso de empreendedorismo, porque não é só o saber fazer. Então, tudo bem, essa engenheira mecânica se descobriu uma excelente manicure. Tá, mas como ela vai gerir uma empresa? Né? Como que cuida de conta, de finanças? Porque enquanto você é funcionário, enquanto você é empregado, você está até numa posição meio cômoda, né? Porque você é funcionário, então você se preocupa com o teu trabalho e com o teu salário. O dono de uma empresa se preocupa com muito mais coisa, né? Então, essa moça, engenheira mecânica, ela fez o que todo mundo deveria fazer. Então, ela fez cursos, né? Enquanto ela estava empregada, ela reformou um espaço para abrir o salão. Ela abriu o próprio salão. Ela abriu o próprio salão, né? E hoje ela é feliz da vida. Por quê? Ela diz que hoje ela cansa o dia corrido, mas ela fecha a porta, ela vai para casa com o corpo cansado, mas a mente tranquila. O que ela não conseguia no outro trabalho como engenheira mecânica, não estava mais. E assim, porque ela odiava a engenharia mecânica? Não, ela disse que fechou um ciclo naquele trabalho, né? Então, planejamento mínimo que seja. Você tem que pensar nas contas do mês seguinte. Você tem essa reserva? O ideal seria ter por 6 meses. Nem sempre é possível, mas é o ideal para você não transformar um sonho em pesadelo. Thaís. Pois é. Né? Eu quero muito fazer tal coisa. Ou muita gente que ama fazer artesanato. Meu sonho é viver de artesanato. Lindo. Só que enquanto você faz um artesanato como hobby, você faz 1 hora por dia, assistindo televisão. Esse é um momento de prazer ali. É um prazer. A partir do momento que vão te pedir prazo, eu preciso dessa peça em 1 semana. Você tem essa disposição para transformar o que era um hobby, um prazer, em algo que você tem que levar a sério, cumprir horário, né? Eu me lembro, até fiz um processo de reorientação profissional de uma pessoa que adorava decoração. E a grande questão era, será que eu vou mudar para arquitetura ou design de interiores? E a gente fez todas as testagens, todo o processo, e a conclusão dessa pessoa foi, eu gosto, mas porque é meu hobby. Porque eu não tenho horário, porque eu gosto de decorar minha casa, eu gosto de ajudar os amigos nessa questão. Mas se eu tivesse horário, se eu tivesse chefe, se eu tivesse prazo para cumprir, não seria o que eu quero fazer. Eu prefiro continuar nessas atividades como hobby. Você veja como é importante ter essa reorientação, como ela teve, como ela te procurou, né? Que as pessoas normalmente não fazem isso. Elas têm certeza, eu amo fazer tal coisa. Você ama até que ponto, né? Muita gente empreende com comida, Thaís, porque a forma... Quem empreende por necessidade, precisa de dinheiro rápido, comida é uma opção. Sim. Porque você faz um bolo, você vende um bolo. De uma maneira, óbvio, ainda informal, é uma maneira rápida de fazer dinheiro. Tá, eu faço bolo, no meu caso, pessoal. Sim. Mas e daí? Você tem que fazer brigadeiro, digamos. Você faz para tua família. Tá, faça 1000 brigadeiros. Pois você vai ficar a noite 1000 inteira. brigadeiro, enrolar 1000 você brigadeiro. Já pensou? Isso para quem faz doce, ok. No final de semana eles fazem muito mais que isso. Sim. Mas eu não vou ficar acordada fazendo isso. Então, você não pode fazer isso como plano B. Né? As pessoas falam que é clichê, mas é verdade. Por que você tem que amar o que faz? Porque as coisas vão dar errado. O fogão vai dar problema.
a matéria-prima não vai chegar. Então, se você faz uma coisa obrigada, tipo, eu não sei cozinhar, que nem fazer bolo, é lindo, mas as boleiras falam para mim, as boleiras que eu entrevisto, vai ver a pia como fica depois de fazer um bolo. Fica assim. Ai, eu odeio. Então, Coisa que eu odeio é lavar batedeira. Meu Deus do céu, lavar as coisas da batedeira, tirar a batedeira do armário, enrolar fio. Não faço. Eu tenho uma preguiça. Se eu vejo que a receita vai clara em neve, eu falo, não vou fazer. Eu também tenho isso. Só se o ovo for inteiro. Eu faço coisas que dá para fazer tudo na mão. Sim. sem só com fouet. Então, você imagina, eu brinco que eu entrevisto as pessoas procurando um plano B, na verdade. Sim. Fico investigando as pessoas, será que eu poderia fazer isso? E bolo definitivamente não dá, porque dá muito trabalho. Mas tem gente que ama. E assim, quem ama o que faz tem muito mais chance, isso eu percebo, de ter sucesso. Porque você tem que gostar de fazer, porque outras coisas vão dar errado, né? Sim, verdade. E o que mais você orienta? E geralmente as pessoas estão infelizes mesmo? Então, isso é bem curioso. Quando eu comecei o blog, uma amiga falou, nossa, mas você só vai contar a história das pessoas que estão infelizes? E os próprios entrevistados foram me mostrando que não. Esse médico, por exemplo, ele fez questão, eu tinha coluna na rádio CBN na época, hoje tem outras rádios, e ele entrou em contato e falou, olha, eu gostaria de dar meu depoimento para mostrar que eu não mudei por infelicidade, eu não estava infeliz com a medicina. Fui um médico muito feliz, mas em certo momento eu quis algo mais para minha vida. Essa engenheira, que agora tem um salão de beleza, ela me disse que fechou um ciclo, né? E outra advogada também, que é a primeira mulher que produz gin no Brasil, é aqui no Paraná. Também, semana passada, conversando com ela, ela me falou, ela fechou um ciclo no direito. Ela é muito grata a tudo que ela viveu, inclusive financeiramente. Foi daí que ela teve recursos para fazer cursos, né? Para saber como produzir gin, tal. E então, não necessariamente. As pessoas não estão necessariamente infelizes para fazer uma transição. Elas fecharam um ciclo. E hoje a expectativa de vida é tão maior, né, Thaís? Sim. Então, a pessoa que tem 50 e poucos anos ainda está ativa, ainda quer trabalhar e, às vezes, não tem opção no mercado de trabalho. Decide empreender com o que gosta, com a experiência que tem e tem muitos anos de vida produtiva ainda. Então, quando a gente imagina, tá, mas eu vou me formar em direito, em pedagogia, seja o que for, em jornalismo, vou ficar a vida inteira é muito tempo. Né? E as pessoas têm saúde por mais tempo. Tem mais tanta gente aposentando com 50 e poucos anos, né? As pessoas estão ativas. Mas também tem muita gente infeliz. Daí é um outro grupo que eu entrevisto. Que sai, que faz uma transição porque o trabalho deixa doente. Sim. Né? E como agir nesse caso? Porque a pessoa às vezes está adoecida, seja uma doença psicossomática, uma doença física mesmo. Tem casos de burnout, né? Muito burnout, e a pessoa não tem reserva, mas também não dá para viver mais naquele trabalho, porque está morrendo aos poucos. O que fazer? Daí é uma questão de saúde. Saia. Saia. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Talvez ir para um outro emprego temporário, que seja realmente temporário, até você se achar, né? Mas eu percebo que as pessoas saem sem medo mesmo. Assim, quando elas têm esse suporte de um terapeuta que diz, você precisa sair, porque daí os terapeutas, eles são bem... Então, você tem que sair do trabalho onde você está. Se está te fazendo mal, ou você vai ter um infarto, você vai passar mal, você tem que sair. E as pessoas saem, às vezes, é mais difícil, porque ela precisa começar do zero mesmo, né? Mas elas também têm chance de se dar bem. Só que tem que ter isso em mente, da dificuldade que vai ser, né? Porque você precisa primeiro cuidar da tua saúde. Daí, quando é questão de saúde, as pessoas não se planejam mesmo. Thaís, não dá tempo de se planejar. E é impressionante como tem pessoas que sofrem assédio no ambiente de trabalho, que têm essa dificuldade, que relatam que ficaram doentes, sabe? Então, nesse caso, não tem planejamento, mas tem a questão da saúde física e mental que não tem preço, né? As pessoas mudam e às vezes começam a ganhar menos e tem isso também, tem que enfrentar uma mudança muito, às vezes, de vida, né? Porque padrão de vida. De padrão de vida, exatamente. Ganhava muito bem e passa a não ganhar. Mas essas pessoas são muito resilientes também. A partir do momento que elas saem de um emprego que está fazendo mal para elas e elas melhoram de saúde, elas ganham uma força extra, né?
O que eu vejo é que todo mundo que muda por estar doente no ambiente de trabalho, depois que muda, depois que sai repentinamente, eles só pensam, por que eu não fiz isso antes? Deveria ter feito antes, deveria ter tido coragem antes. Daí entra muito o apoio da família, ou de quem está em volta, né, Thaís? Assim, É fundamental. Da gente, de quem está nos ouvindo e nos vendo, assim, de perceber, de repente, no marido, ou no filho, ou numa filha, ou na esposa. Nossa, será que vale a pena que a minha esposa, o meu marido fique nesse ambiente por causa de dinheiro, por causa de um salário, né? É um momento que as pessoas têm que se unir também, né, em prol da saúde, porque isso é muito importante, né, Thaís? Você acompanha muitas pessoas que estão nesse processo e quando chega na parte de saúde, não tem jeito, tem que sair mesmo. Sim. E você tem algum caso de alguém que passou por isso e conseguiu concretizar o plano B? É uma moça que eu entrevistei do Rio de Janeiro, que daí é com artesanato também. Ela era engenheira também. Sim. E entrou num processo de burnout, né? E estava indo na terapia e a terapeuta falou, você precisa fazer algo com as mãos para descansar a mente, né? E começou a fazer bijuterias sustentáveis. E hoje, olha que legal! Então ela usa cápsula de café, semente, material reciclável, sim, sustentável, né? E se mantém hoje com isso. Ela né? vive disso Vive disso hoje. Então, quer dizer, ela não tinha nem o plano B. Não tinha. O que ela tinha era o burnout. Ela tinha o burnout e uma indicação da terapia. Sim. Faça. Daí ela disse que foi, comprou, como falo, as peças básicas, montou a bijuteria e começou a vender. E muita gente começa assim, né? Começa. Sim. E na pandemia teve muito isso, Thaís, porque as pessoas começaram a perder o emprego. Daí, na pandemia, foi cruel nesse sentido. As pessoas, pessoal da área de arte, né? Atores, atrizes, eles, aqui, eu digo, local, em Curitiba, não tinha mais trabalho, né? Muitas pessoas perderam o emprego. Não tinha. Então, eu entrevistei algumas pessoas que, por exemplo, começaram a fazer granola, assim, sabe? Fazer alguns produtos. Nossa, me fala, o que apareceu aí? O que os atores começaram a fazer? Essa é uma atriz que eu entrevistei, daí ela começou a fazer granola e vender. E é interessante. Muita coisa que começou na pandemia se mantém. Agora. Sim. Entendeu? As pessoas viram... falou, não, eu posso voltar, mas está melhor aqui. Exatamente. Tem isso agora como um projeto paralelo. Teve uma maquiadora também que foi interessante. Fechou o salão e muita gente pensou assim, né? Quando fechou tudo. 10 dias, né? Sim. Tirar férias. Eu pensava que ia voltar também. Em 15 dias, estava tudo de volta. Eu também tive essa... Na verdade, a gente tinha essa esperança, né? Essa certeza, porque nunca tínhamos passado por isso. E ela fechou o salão, fechou 10 dias, 20 dias, 30 dias. E daí? Daí ela começou, não queria mais estar em férias, né? Vem aquela tristeza e ela começou a fazer velas artesanais. Hoje voltou no salão, ela voltou com as clientes de maquiagem dela, mas tá fazendo vela, né? Um outro professor que eu entrevistei de São Paulo, ele perdeu o emprego como professor universitário. E começou a fazer geleia em casa. Geleia caseira. E é tão diferente os temas, né? Sim. São coisas, às vezes, que não tem nada a ver. E ele, junto com a filha, uma adolescente, começou a empreender, começou a vender. E tá fazendo. E daí, agora, voltaram com aulas, mas esse plano B virou um plano paralelo. Então, tem muitas pessoas. Tem uma marca que o nome é muito divertido, é o Pão que o Viado Amassou. Você já viu? Eu já ouvi. Muito bacana, o nome é ótimo, né? Também começou na pandemia, porque você lembra que na pandemia muita gente começou a fazer pão, né? Sim. Teve muito essa história das pessoas fazerem pão em casa, porque estavam em casa. Fazer e comer, esse que é o problema. Esse que foi o probleminha, né? Que a gente fazia e comia o que fazia. Mas algumas pessoas foram além. Ele foi uma pessoa que foi além. Começou em casa fazendo pão, ele também era da área cultural. Começou fazendo pão. E, no fim, ele defende uma causa hoje em dia, né? Ele abriu um espaço físico mais recentemente. Começou na pandemia também, fazendo pão. Muita gente que começou com o pão da pandemia mantém agora, né? Então, foi quando aconteceu das pessoas terem que se reinventar na marra, porque não tinha emprego. Uma outra pessoa que eu entrevistei também da parte administrativa, trabalhava em escritório, perdeu o emprego na pandemia. Daí, uma moça, assim, bem jovem,
Gostava de mexer em jardim. Começou, hoje ela é a guria do jardim. Ela criou uma marca. Chama... Nossa, a guria do jardim. A guria do jardim. Nossa, adorei o nome. Não é ótimo? Ótimo. Ela está muito feliz. Inclusive, ela foi arrumar o jardim da minha casa. Sim. E é uma pessoa, assim, tranquila. O que ela ganhou? Ela ganhou o horário... Ela faz o horário dela. Ela está cuidando de plantas, né? Disse que agora tem mais tempo para fazer trabalho voluntário que ela gosta. Está muito mais feliz. Nem pensa em voltar para o escritório. Né? E era uma atividade, era um talento que ela tinha para cuidar de jardim. Daí até ela se aprimorou mais, mas ela chega na casa da gente com o carro dela cheio de terra, cheio de equipamento e dá um jeito no jardim das pessoas. Olha que legal. Você vê, as pessoas se reinventam mesmo, né? Assim, Sim. E acaba essas histórias inspirando outras. Né, que outras pessoas falam assim, olha, ela gosta de jardim, será que eu também tenho esse talento, né? Sim, se tem nicho para todo mundo, tem espaço no mercado. Tem espaço, e muita gente, Thaís, fala assim, eu tenho uma ideia, mas eu não vou contar para ninguém. Tá bom, daqui a pouco alguém desenvolve essa ideia, daí a pessoa fala assim, como assim? Ela roubou minha ideia? Não, ela... foi em frente, porque não adianta você Temos ter quase 8 bilhões de você habitantes, já pensou? todo mundo pensando, todo né? mundo pode ter a mesma ideia que você. Sim. E daí fala assim, não, essa pessoa roubou minha ideia. Será que roubou? Ou será que ela colocou em prática? Você tem que colocar em prática a tua ideia. Compartilhar com as pessoas. Eu acho bobagem esse negócio assim, não conte para ninguém o que você vai fazer. Óbvio que você não precisa ir para a rede social alardear nada. Mas você pode falar para as pessoas próximas ou pessoas que você confia, né? Outra dica das pessoas, assim, quando você quer mudar, eu quero atuar com moda, digamos, sei lá, brechó. Brechó é algo brechó tá em expansão. Muito, assim. Porque, né, a gente faz sustentabilidade, exato. Tudo. E na pandemia explodiu as lives para vender roupas de brechó. As Sim. roupas normais também, mas roupas de brechó cresceram muito, assim, as lives, muitas meninas fazendo para vender pela internet, né? Então, a pessoa quer atuar nessa área, não sabe por onde começar. Você que está nos ouvindo, já pensou em procurar alguém que está na área para pedir conselho? Você vai se surpreender como as pessoas estão dispostas a ajudar. Porque muita gente fala assim, eu vou ser concorrente, não vou falar. Tem espaço para todo mundo mesmo, Thaís, sabe? O que você faz, o que você vende aqui... Daqui a 3 bairros não tem ninguém vendendo, né? Sim. Se já pensou se todo mundo pensasse assim, não ia ter hambúrguer em cada esquina, pizzaria. Daí, o que é importante? Mas eu quero ter um diferencial. Você tem que ter isso em mente, né? Qual que é o seu diferencial? Você quer... a minha entrega vai ser diferente. O meu hambúrguer, óbvio, além da matéria-prima, né? A minha entrega vai ser diferente. Eu vou depois ligar para a pessoa, mandar uma mensagem se estava tudo certo com o lanche... Então, nas pequenas coisas que você conquista o seu cliente. Mas ter medo de concorrência, não pode. É muita escassez, né? Não pode. Você tem que ter na cabeça isso mesmo. Abundância, tem mercado para todo mundo. E é impressionante. Quanto mais você doa o seu conhecimento, mais você tem de retorno. Retorno financeiro, não. Você tem energias positivas, você contribui para as pessoas, sabe? Você tem que abrir o seu coração também para ajudar, eventualmente, quem está começando. Você que está mais tempo no mercado, ajudar uma pessoa que está começando não vai tirar nenhum cliente seu. Não, né? Tira. E você sabe que até me lembrei, uma pessoa me questionou, falou, Thaís, você entrega tudo no seu canal do YouTube. Tem mais de 400 vídeos. Sim. E por que você faz isso? Você dá tudo de graça e daí não vão te contratar. E eu falei, é muito pelo contrário. Quanto mais eu dou, quanto mais conteúdo eu coloco na internet, mais gente me contrata, mais eu me torno conhecida, mais pessoas ouvem falar do meu trabalho e querem algo mais sistematizado, algo mais rápido, algo mais individualizado e vem para minha consultoria de recolocação. Porque essa mente de escassez de, isso eu não vou ensinar, isso eu não vou doar, a internet está aí. Se eu não ensino, alguma outra pessoa vai sentar nessa cadeira. Exato. E eu ensino mesmo. E tem gente que eu falo, a pessoa às vezes está num perrengue financeiro e eu digo, não precisa me contratar. Vai lá ver meus livros, olha o meu livro, meus artigos no LinkedIn.
assiste os vídeos no canal do YouTube e tá tudo bem. Você veja, Thaís, isso é maravilhoso. Não é? E eu recebo inbox assim, Thaís, eu recebi final de semana, eu até postei. Thaís, eu não tive dinheiro para te contratar, mas eu vi todos os seus vídeos no YouTube e me recoloquei. Gratidão, eu postei. Não é? É maravilhoso. Isso já me pagou, exatamente. Né? Um ser humano que eu ajudei de alguma forma a mudar um pouco o cenário. E um depoimento desse vai trazer vários clientes pagantes. Porque fala, se de graça ela faz tudo isso, imagine se eu pagar, né? Nossa, eu acredito muito nisso. E Thaís, você não vai lembrar disso, mas eu fui numa palestra que você falou de gratidão. Que você falou, aonde? Aonde que foi? Lá em Santa Felicidade, antes da pandemia, antes do mundo acabar. Aquele hotel, Ibis. Ah, foi no Mulheres Mulher Brilhante, da Kênia E me Gama. impactou. Sabia? Foi uma fala tua. Foi bem importante pra mim. Eu virei a mocinha da Gratiluz agora. Sim. Os meus colegas de trabalho brincam até, falam, nossa, Vanessa, Gratiluz de novo. Eu falei, gente, mas é transformador. Sabe? Eu aprendi isso numa palestra sua. Como pode ser transformador? E foi uma experiência que você compartilhou. Daí está muito da gente abrir o coração para ouvir as coisas também, né, Thaís? Sim. Às vezes assiste um vídeo seu... não, se eu não posso pagar a consultoria dela, o vídeo não vai me ajudar. Mas você tem que abrir o coração para o que acontece ao seu redor, né? Então, isso é bem importante em qualquer processo. Ai, que bom, fico muito feliz. Eu também. Muito grata. Eu também, sempre. Você compartilhar isso. E teve uma época da minha vida que eu era super amarga, sabe? Que eu era reclamona, tipo, que eu tava sempre mal, eu trabalhava, não gostava, só reclamava, assim, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. E um dia uma pessoa falou, bom... Mas se você está tão infeliz, por que você não faz uma coisa diferente? Por que você não abre seu próprio negócio? E eu nunca tinha pensado em empreender, Vanessa. Nunca. Eu sempre falava, eu não quero ter dor de cabeça, imagina. Eu quero ter meu emprego aqui, essa estabilidade que eu achava que era super estável. E aquilo me deu um clique. Eu falei, e se? E se eu pudesse ter uma vida diferente? E daí eu fiz isso, aos pouquinhos eu fui me organizando, então fui vendo o nome da empresa, local onde eu ia atender, o site, fui criando, né, o logotipo e tudo. Isso era muito difícil para mim, porque nunca tinha passado por isso. Para todo mundo, né? Então levou meses. E daí eu consegui fazer um acordo que me ajudou financeiramente, onde eu trabalhava. E daí sim eu fiz a transição, comecei sozinha. E daí, no meu caso, tem muita gente que fala, nossa, você começou sozinha, era você, e agora você tem uma equipe, você tem uma empresa, né? Tem as consultoras que atendem o cliente. Eu falo, porque antes eu tinha mentalidade de profissional liberal, onde eu faria tudo. E daí eu comecei a participar de grupos de mastermind, trocar informações, ir para muito evento. E eu mudei, eu falei, não, eu preciso escalar o meu negócio, eu preciso de algo maior. Eu preciso me concentrar naquilo que faz o meu negócio crescer. E a partir disso, fui aprendendo a contratar e delegar funções às pessoas que fazem muito melhor do que eu, porque estão focadas exatamente naquilo. E eu comecei a ir mais para a internet, doar mais conteúdo, fazer mais palestra, fiz muita palestra voluntária e o negócio começou realmente a crescer. Que depoimento maravilhoso para o Partiu Plano B. Exatamente. E eu sempre digo, falo, se você não tem tempo para se dedicar a fazer o seu negócio crescer, você vai ficar no ponto onde você está hoje. Porque a função de um dono de uma empresa, do empreendedor, é atender, claro, em primeiro lugar, sempre os nossos clientes, atender com qualidade, mas você precisa ter espaço na agenda para fazer o crescimento do seu negócio. Exato. Porque senão você não sai do lugar, porque tem muita gente que quer crescer, mas não tem tempo para nada. E muita gente eu vi com resistência à rede social. Eu comecei cedo, né? Desde 2015, eu não sei como. Nossa, foi Deus 2015, na minha vida. Você tá, olha, pioneira. Porque eu era muito tímida. Olha. Então, comecei cedo a fazer, né? Doar conteúdo através do digital. E tem muita gente que está fazendo esse movimento agora. E na época, às vezes, até era ridicularizada. A Thaís blogueirinha. Eu imagino. A Thaís famosinha, né? Porque realmente eu fazia o conteúdo numa época que muitas pessoas tinham resistência a isso, né?
Foi pioneira, né, Thaís? Foi. E conquistou seu espaço, né? Conquistou seu espaço e hoje você colhe os frutos. Essa questão de eu, empresa, realmente é até um ponto. Você dá conta de tudo enquanto é uma coisa mais no início. Depois você tem que delegar. E isso que você falou é bem importante. Contratei pessoas que sabem mais que eu. Você também tem que ter essa humildade de saber que você não tem que saber tudo. Muitas pessoas falam, eu sei fazer tal produto, mas eu não sei vender. Mas então você vai precisar de ajuda, porque você tem que vender. Né? Então, alguém que saiba vender, alguém que você confie, que tenha essa habilidade. E mesmo essa questão assim, eu não sei vender, eu não consigo falar na internet. Tá, começa aos poucos, né? Conversa com você mesmo no celular. Assim, hoje em dia é menos julgamento, mas ainda tem julgamento, né? Se você aparece muito em rede social, tá sempre na rede social. Sim, se eu tô construindo uma marca, eu preciso tem que estar presente. Tem que estar presente. E não só assim, a pessoa, eu não quero aparecer, eu odeio aparecer. Eu tenho que estar super produzida para aparecer. É outro erro, a gente sabe disso, né? Que a pessoa que está começando agora e quer fazer vídeo, uma coisa meio desconstruída também da audiência, porque ninguém quer ver todo mundo perfeitíssimo, né? Então, tudo bem se você não tiver com a make, né? Você tem que estar se sentindo bem, mas você tem que dar o recado. O mais importante é conteúdo e você sabe disso melhor que ninguém. Eu sigo nas redes sociais a Fernanda da Comidinhas da Diana. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi falar. Basicamente, ela faz receitas, tá? Ela começou com a filha dela, era bebê, e Diana, e ela postava as comidinhas da Diana. Pratinho que fazia para a filha. Ela é aqui de Curitiba. Ela tem mais de 400 mil seguidores e ela vende os livrinhos de receita. Mas ela dá todo dia as receitas. Ela mostra. Sim. Gente, olha esse bolo aqui, essa receita aqui. E ela vende milhares de livrinhos, Thaís. É a mesma lógica. Eu não quero ficar perdida lá com um monte de receita. Eu quero um livrinho para ter na minha cozinha e já tá tudo ali papum, né? E todo dia ela divulga uma receita dos livros dela. E é impressionante como ela vende livro. Então eu acho maravilhoso. E ela interage fazendo receitas. Hoje em dia a filha é um pouquinho maior. Não é necessariamente comida para criança, mas ela faz assim, ela fazendo almoço, ela mostrando uma dica de lanche e vende muito livro. Olha que legal. Comidinhas da Diana. Comidinhas da Diana. Vou anotar para seguir também. Adoro. Então, parece muita receita para mim. Eu também. O algoritmo já sabe que eu gosto de receita. O meu também. O que tem de receita aí? Receita fit, né? Porque a gente tenta, né, Thaís? Sim, claro. Mas eu sigo muito doceira também. Então, eu brinco que tem muita coisa. E em relação a doce, né? Tem outro perfil que chama o Curiti Doce, aqui de Curitiba. É uma colega jornalista que ama doce. E ela criou um tour de doce em Curitiba. Sério? Tem um tour em Curitiba, gente, quando vierem para Curitiba. Meu Deus. É um inferno. Eu brinco com essa minha amiga. Acho que esse eu não quero saber, porque eu vou entrar em perdição. Daí eu falo para ela, estou parando de seguir. É muito doce. Ela come doce todo dia. Tá com a saúde em dia, magra, né? Ela faz exames. Mas ainda é um tour, ela leva? É um tour. É aqui pela Praça 29 de Março, ali nas redondezas, tem vários agora, em várias regiões. Você paga uma quantia e ela vai te levar nas docerias. Então, ela vai na doceria, daí a dona da doceria fala, olha, minha história começou assim e tal. E eles provam. Faz prova de doce. Digamos, 5, 6 docerias. Na sexta, você já não aguenta comer mais doce. Porque são provas, mas você come muito doce. Sim. Então, nesse valor está incluído todas as provas de doce. E olha a ideia. Por que começou essa ideia? Porque ela gosta de doce. Então, genial, porque você já conhece vários lugares e como você come a provinha, também você não se empanturra, né? Não, então, do lugar pouco. Que vai, come pouco. E qual que é a vantagem para as docerias? Essas pessoas que vão, muitos hoje já são turistas, pessoas de fora, compram coisas na doceria para levar, né? Ou um presente, alguma coisa. Mas olha a ideia dessa empreendedora. Maravilhosa, maravilhosa. Ela se tornou uma referência em doces. Né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, muita gente tem dúvida. Tá, eu quero ter um plano B, mas o que eu faço? Tá, o que você gosta de fazer? Tá, essa minha amiga gosta de comer doce. É tão específico, né? Você não vai pensar que isso vai se tornar uma opção de negócio. E hoje, daí, ela faz publi para
essas confeitarias no Instagram dela. Também tem essa... Qual que é o arroba? Curitidoce. Ai, já vou seguir. Já vai seguir. Falei que não ia, mas eu já não tô resistindo. É um problema, né? Eu vou falar pra ela, é um problema seguir Uma lá. vez na vida não tem, depois corre pra esteira, né? Curitidoce. E virou uma referência em doces na cidade, né? Muito bacana, assim. Muito legal. E você, o que te motivou a fazer o blog? Então, Thaís... Você tá com quantos anos já de blog? Vai fazer 8 anos, né? Nossa! O blog não é o meu plano B. Não, eu achava que era o seu plano B, o blog. Porque, assim, eu continuo como jornalista, né? Você vê, eu nem monetizo ainda necessariamente o blog, né? Eu preciso de orientação para isso. Mas não é o que me motiva. Como jornalista, eu trabalhei muitos anos na RIC TV, que é a Record aqui, né? E a gente sabe que o jornalismo diário, factual, Thaís, é bem... É cruel, né? Cá entre nós temos muitas notícias ruins o tempo todo. Daí, como jornalista, o meu desafio é dar notícia boa. Então, isso me motivou muito, sabia? Sim. E é curioso o meu pagamento, né? Você estava falando do teu pagamento de você receber um retorno. As pessoas eu entrevisto hoje em dia muito online mesmo, às vezes por WhatsApp. Ela me manda as respostas, eu desenvolvo um texto. Quando a pessoa lê, ela chora, ela se emociona. Olha que legal. De ver a história dela. Eu falo, nossa, mas é a sua história dela. Não, mas escrito por outra pessoa ganha outro significado. As pessoas se emocionam com as próprias histórias. E daí, às vezes, eu já tive relatos assim, nossa, eu estava tão chateada hoje, deu um monte de coisa errada, mas daí eu vi a minha história escrita, eu estou tão feliz, eu ganhei um gás. E o mesmo acontece com pessoas que leem as histórias, sabe? Que precisam. Então, assim, poxa, eu fico muito feliz como jornalista de dar boas notícias, de ter criado um espaço e ter dado luz também. O que acontece hoje? Eu conheço, obviamente, muitos colegas jornalistas. Eu coloco no blog, depois tenho as colunas na rádio, na Educativa FM e na Banda B. Quando sai nas rádios, a exposição é maior, obviamente. E daí as pessoas têm retorno, às vezes financeiro mesmo, de se ver. E os meus colegas jornalistas procuram essas pessoas, às vezes, para fazer uma matéria para a TV. Então, eu fico feliz de dar luz a histórias que muitas vezes passam despercebidas, né? Que não tem violência envolvida, não aconteceu nada de ruim com essas pessoas. É só uma pessoa com uma história diferente, com uma história de superação, né? Então, a minha motivação hoje é, como jornalista, poder dar luz a pessoas que a mídia talvez não vai prestar atenção, porque tem muita coisa ruim acontecendo. Sim, privilegia-se... notícias ruins as pessoas gostam mais, né, digamos. Infelizmente, a audiência diz isso. Infelizmente. E infelizmente acontecem coisas ruins também. Não vou falar que é culpa da mídia, não é? Sim. Acontece muita coisa ruim, realmente, acaba virando notícia. Então, isso me motiva. E eu estou criando uma marca também, eu estou investindo numa marca. Também não tenho pressa, né? Hoje eu já tenho essa marca. Como eu já escrevi, foram 8 anos, toda semana tem uma história nova, Thaís. Poucas vezes eu furei comigo mesmo, porque também tem isso. Nossa, e você ter essa disciplina, essa persistência e não ganhar nada por isso, não. Que lindo. Eu te admiro mais, hein, sabendo disso. Obrigada, mas é uma coisa muito pessoal, que nem tem gente que faz crochê, que faz bolo, eu faço blog. Você coloca as pessoas no holofote. Eu coloco e fico feliz de colocar essas pessoas, sabe? Que falam assim, nossa, mas tal pessoa me procurou e, né, tipo... eu vou sair na televisão a partir do blog. Teve gente que já foi no Mais Você, da Ana Maria Braga, a partir do blog. Tinha uma época que alguma produtora do Mais Você achou o blog e chamou uma pessoa daqui. Uma moça que fazia forminhas, era uma fisioterapeuta, que entrou em depressão também, teve alguns problemas de saúde e começou a fazer, isso antes da pandemia, né? Forminhas de doce. Olha que específico, Thaís. Forminhas, só forminha. Não forminha de papel, ela fazia forminhas de tecido. Ah, sim. Aquelas de casamento, lindas, assim. E ela foi convidada para mostrar lá, para fazer uma forminha. Nossa, que super público, imagina, você já pensou? Quanto custa para você aparecer na Globo, né? Em horário nobre. Por aí. Então, esse aqui... Daí eu já me considero, que dizem que depois de um tempo fazendo, estudando casos, você é uma especialista. Então, hoje eu me considero realmente uma especialista
de ouvir essas histórias e outras pessoas procuram, perguntando, o que você acha que eu devo fazer, né? Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem que ela vendia, não sei se Natura ou Avon, alguma coisa assim, e ela vendia no trabalho. Daí ela falou, olha, eu vou pedir demissão e vou abrir uma loja. Nunca tinha conversado. Eu falei, olha, espera, calma. Será que você não vende tão bem porque você está no teu ambiente de trabalho? Sim. Né? Quem disse que você abrindo uma loja no centro, era na região metropolitana, alguém vai lá? Será que vai? Sim. Então, você acaba dando esses conselhos, mas com o pé no chão, né? Que um dos principais erros que eu vejo é a pessoa que trabalha muitos anos no local, daí é demitida, faz um acerto e investe tudo num negócio que não tem experiência nenhuma, ou que... Esse é o principal erro que eu acho, que eu vejo que a pessoa pode cometer hoje, sabe? Tem que pensar muito bem antes de investir muito dinheiro, né, em algo que você não conhece ainda, Sim. que é novo para você. Sim. Então, é isso. E hoje o seu trabalho na TV tem a ver com o seu blog? Não. Hoje eu trabalho na TV Evangelizar, né? Sim. Que é do Padre Reginaldo Manzotti. Lá eu faço edição, reportagem, apresentação. Uhum. E é curioso, quando eu saí, isso é bacana, Thaís, quando eu saí da RIC TV depois de 23 anos, né? Nossa, foi muito tempo. Muito né? tempo. Uma vida, praticamente. Então, eu no fim, ainda bem que eu saí, porque senão ficar muito tempo num lugar, hoje eu vejo isso, né? As pessoas nem ficam mais tanto tempo, né, Thaís? Sim, é mais raro. Eles me deram a oportunidade de eu me reinventar de outras maneiras, fazer outras coisas no jornalismo. Mas o curioso foi que, mais do que o currículo, foi ter o blog, o diferencial que fez para mim. Sério isso? Foi meu cartão de visita. Assim, é aquela menina, né? Aquela Sim. moça Sim, que saiu, menina. que ficou muitos anos na RIC, ela tem um blog. Olha que legal. Isso foi um diferencial para mim. Hoje eu digo muito para quem está se formando em jornalismo, fazendo alguma coisa, que falam que o mercado é difícil, sempre foi. Quando eu entrei também era difícil e todo mundo falava, é complicado, sempre vai ser. Mas ter o meu blog foi um diferencial. Que as pessoas me procuram, virou uma referência. Então, o meu currículo hoje é o meu blog. Sim, então, e através do seu blog eu posso ver as suas competências como jornalista, Exatamente. como que você escreve, Exatamente. como que você relata, o capricho, né? Então, isso A pauta. foi bem importante nesse processo, sabe? De mudança de emprego. Depois que você fica muitos anos numa empresa, eu acho que você vê isso, as pessoas perdem o contato com outros profissionais, né? Se acomoda, fica numa zona de conforto. Eu falo que a última empresa só faltava um cobertorzinho, assim, de tão confortável que eu estava. Chegava, sabe, sempre a mesma coisa. Então, mudanças são necessárias. Então, muitas vezes, a pessoa tem que ir para o plano B porque foi demitido. Respira, dá a volta por cima, né? Porque depois de se organizar financeiramente... Vai à luta, começa a procurar os amigos que você não vê faz muito tempo, que estão na área, né? O que não pode é se vitimizar, né? Sair de uma empresa depois que você ficou muito tempo numa empresa e me mandaram embora, eu sou ruim. Não. Naquele momento, o seu trabalho não serve para aquela empresa, não quer dizer de maneira nenhuma que você é incompetente, né? Por isso a questão do autoconhecimento, de você se conhecer, saber o que você gosta, confiar no seu trabalho, ser grata todos os dias. Sim. E isso funciona. Não é mágica, não funciona mesmo. Funciona mesmo, né? É como se o universo fosse um algoritmo gigante, isso. né? Quanto mais você reclama, mais vão aparecer pessoas, situações para você continuar no ciclo da reclamação. Quanto mais você agradece, mais você vai aparecer situações e pessoas para você continuar agradecendo. É como se você mudasse a lente do seu óculos, né? Se estivesse enxergando o mundo sob uma outra perspectiva. Nada mágico, nada autoajuda. A ciência tem estudado muito gratidão como um pilar realmente da felicidade, um dos pilares bem importantes. E realmente, quando você agradece, o mundo muda. O mundo que você está enxergando se torna um mundo bem diferente. É impressionante, eu sinto isso impressionante, dia a dia. Né? As pessoas, eu falo que é só vivendo para ver. E não é tão difícil, né? Você pode começar aos poucos, agradeça pelo dia. Eu agradeço. Se está chovendo, obrigada pela chuva. Se está calor, obrigada pelo calor.
parece, ai, que bobagem. Não, não é bobagem. Você tem que agradecer pelas pequenas coisas para que as coisas grandes aconteçam. E acontecem. Que nem acreditar que todo dia vai acontecer uma coisa incrível. Isso eu sempre acredito, sabia? Que bom, vai né? acontecer uma coisa muito legal. Terminou o dia, o que aconteceu? Eu tô viva. Tô viva, tô respirando, tô bem, né? Isso é incrível. Então, tô andando. Olha aí, né? Então, são as pequenas coisas que você vai conquistando. Sim. E você já pensou em transformar o blog num livro? Não tem nenhum projeto nesse sentido? Eu tive um e-book, né? Eu tenho um e-book, mas assim, pensei, eu tenho vários planos até de ter um podcast também, porque, né? nossa, seria super. Então, para entrevistar essas pessoas. Sim. Né? Eu tenho expandido um pouco mais com vídeos agora, né? Já que o Instagram quer vídeos. Sim. E daí eu não vejo eu falando só nos vídeos, porque é aquela ideia de dar luz, né? Então, eu já comecei a colocar alguns depoimentos. E a reação das pessoas é impressionante. A pessoa me deu a entrevista, como nós estamos fazendo aqui. Sim. Gravei com ela. Quando ela vê postado, ela se emociona. Ela fica tão feliz de ver a história dela para um número maior de pessoas, né? Que daí eu divulgo sempre. Se eu entrevisto uma pessoa, eu vou divulgando sempre, assim. Então, eu acho que esse retorno é interessante. Eu acho que quanto mais a gente tiver espaço para falar de coisas boas, como esse teu podcast aqui, né? De inspirar as pessoas, que mais pessoas descubram, né, Thaís? E tenham acesso a esse tipo de informação, que é esse tipo de informação que pode mudar o mundo, sabe? Com pequenas coisas, assim, pequenos pensamentos, um insight que você tem. Por isso que eu digo assim, as pessoas ficam tanto em rede social, que elas são importantes, nós amamos, defendemos, né? Mas sempre que possível, sair da rede social e ver uma entrevista como essa, como todas as outras, procurar pessoas como você, Thaís, se dispõem a compartilhar conteúdo de qualidade. Sim. Tem muita coisa boa na internet. Muita gente fala, a internet é ruim. Não, de maneira nenhuma, a internet foi é uma um grande coisa presente pra gente, né? Como humanidade. Só que você tem que selecionar, né? O que você vê. Você que faz a sua programação na internet. E essa liberdade é maravilhosa. Então, bora lá inspirar as pessoas com coisas boas, né? Sim, sim. E novos projetos, o que você está pensando agora? Então, tá na hora de você monetizar. Já passou da hora, né? Já passou, né? Olha, então, precisamos conversar, viu, Vanessa? Eu estou participando de um edital na TV educativa, né? Que tá em processo. Então, pode ser que se torne um programa mesmo de TV. Né? Olha que legal! Então, pode vir a ser um programa de TV que eu vou levar as pessoas, vou ampliar, né? Que o blog, eu digo que é só o início, né, Thaís? Que o blog está lá. E uma história que eu conto hoje vai ficar para sempre lá. Sim. Então, mas é bacana ampliar mesmo as possibilidades de dar luz para essas pessoas. Esses são meus projetos, que nem eu digo assim, eu não pretendo me aposentar, eu pretendo continuar contando essas histórias, conforme forem aparecendo, né? E como que as histórias chegam até você? É você que procura ou é indicação? Até para quem está nos assistindo, se tiver alguma história, por favor, seria bem interessante. Você é uma caçadora de talentos? Eu sou uma caçadora de histórias. Tá, então, vamos lá, ficar atento como que você pode compartilhar a sua história de um amigo, de um familiar. Por favor, olha, tem pro próprio Instagram, @partilplanob, a pessoa pode entrar em contato comigo, né? Pode me mandar e-mail. E antes... Qual que é seu e-mail? O e-mail é blog partilplanob@gmail.com. Tá. Antes, as pessoas... Eu ia atrás, né? Eu perguntava. Você conhece alguém? Hoje em dia, eu não preciso procurar. Porque as histórias chegam até mim. E também eu estou sempre aberta a isso. Então, às vezes, tá na academia e uma pessoa fala... olha, eu conheci uma pessoa. Qual que é o telefone? As histórias chegam até mim. Eu não preciso, eu não preciso nem me pautar hoje. Não preciso ir atrás. Isso. É alguma coisa que aparece na internet que me chama a atenção. Essa moça do GIM, na verdade, foi uma postagem da Prefeitura de Curitiba divulgando um programa deles, que ela entrou como exemplo. Imediatamente eu entrei em contato com ela. Né? É um amigo indicando o outro, é muita indicação. Então, hoje em dia, eu não preciso mais ir atrás das histórias. Sim. E uma coisa curiosa, Thaís, eu conto muitas histórias de mulheres.
Por quê? Porque nós falamos, Thaís, mulher é faladeira. Sim. Mulher se divulga mais. E quando é o homem, é porque a mulher falou assim, olha, o meu marido fez uma coisa muito legal. Sério? Aliás, homens, então quando tiver alguma história, daí eu falo que quando tem alguma história de homem, eu passo na frente. Sim, para não ficar. O objetivo não é fazer um blog só feminino, é falar de empreendedorismo. Mas é impressionante como a maioria é mulher, que conta, que quer divulgar, que quer... Isso que é uma legal. curiosidade. Que bom, bom saber disso. Não, então homens que estão nos ouvindo, assistindo, né? Tem alguma história? Ai, me conta, quero saber. Perfeito. Ô, Vanessa, a gente já está caminhando para os momentos finais aqui do podcast. O que você deixa assim de mensagem, de orientação para quem quer ter um plano B, para quem quer fazer essa transição, quem está no processo nessa jornada? Thaís, eu acho que assim, você precisa ter em mente o autoconhecimento. Você quer mudar de emprego? O que você gosta de fazer? Escreva. O que você ama fazer? O que você faria até de graça? Começa aí. Puxa, até de graça eu faria um doce para alguém, as pessoas elogiam. Muitas vezes as pessoas vão te dizer qual é o seu plano B. Sim. Nossa, mas essa comida que você faz é incrível. Ou você organiza essa casa muito bem. Você, né? As pessoas vão às vezes te sinalizando. Descobrir o que você quer fazer, o mínimo de planejamento. O mínimo, tem que ter um planejamento financeiro para alguns meses, pelo menos. Então, você está naquele emprego que você odeia, aguenta mais um pouco e só saia desse emprego quando você tiver uma reserva. Ou aproveita o tempo que você está empregado para fazer cursos na área que você quer atuar. Né? Depois disso, sim, que vem aquela história, vou chutar o balde. Pode até chutar o balde, mas tenha em mente. E, do outro lado... Não perca tanto tempo também planejando. Que tem gente que fala assim, estou planejando, e na verdade a palavra é adiando uma decisão. Não tem como começar com nada perfeito. Tudo você pode arrumar a rota depois que você já estiver caminhando. Então, comece. Fala assim, eu tenho uma ideia incrível. Comece aos poucos. Eu quero ser terapeuta holística. Comece atendendo no final de semana. Né? Eu quero fazer artesanato. Comece vendendo algumas peças, fazendo no final de semana, vendo o que o cliente quer. Né? Então, é assim. Comece, faça e tenha resiliência também. Muita coisa vai dar errado, né? Mas de todo mundo que eu entrevisto, gente, empreendedor não trabalha menos, tá? Não existe isso. Principalmente no começo. Não trabalha menos, não tem essa ilusão. Não tem a ilusão que vai trabalhar menos. Mas são pessoas mais felizes, sem dúvida. Porque estão realizando um sonho. Exatamente. Né? Gratidão, Vanessa, por tudo que você doou aqui de conhecimento, pela sua parceria, pelo seu trabalho incrível. Parabéns mesmo. Vejo que o seu olho brilha quando você está falando do blog, que você faz realmente de coração mesmo. Então, te desejo muito sucesso, muita prosperidade. E que o blog, assim como sua carreira, só vá em ascensão e cresça do jeitinho que você merece e está pronta para dar aí os próximos passos. Nossa. Confio muito na sua competência. Obrigada, Thaís, pelas palavras, pelo espaço, pelo seu trabalho, né? E por ter colaborado para me ensinar a importância da gratidão. Ah, que bom. Tá Beijo. Bom. Beijo. E gratidão para você que está assistindo e que veio até agora. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.